Queridos, eu quero falar nessa noite sobre responder à fé e não aos argumentos. Repita comigo: responder à fé e não aos argumentos. Jeremias foi chamado por Deus e nós vamos ler o processo do chamado de Jeremias e vamos encontrar verdades para quebrarmos argumentos nessa noite e rompermos e aumentarmos em fé. Esse ano é um ano de coisas extraordinárias vista através da fé, coisas que serão tomadas através da fé, e é por isso que nós cremos, para que coisas extraordinárias venham, precisa ter uma posição de fé extraordinária. Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante, acompanhe comigo. A palavra do Senhor veio a mim, eu creio que a palavra do Senhor vem a você nessa noite. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, Senhor, soberano, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para proteger você, diz o Senhor. Veja, versículo 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Jeremias não sabia que ele poderia fazer o que Deus disse que ele poderia fazer. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram algo que você pensou que não podia fazer, e no final você descobriu que você tinha condições, aptidão de fazer mesmo aquilo que não era confortável para você. Algumas mulheres vão viajar e deixam seus maridos em casa com filhos e com a louça e dizem: maridão, você pode, você tem condições de fazer. Apesar dele nunca ter feito algumas coisas, cuidar de criança, dar comida para criança ou lavar louça, ele percebe que no final das contas ele consegue. E algumas vezes são coisas que a gente aprende para toda uma vida. E homens, eu digo para você, você pensa que não pode, mas você pode lavar uma louça. As mulheres perderam a oportunidade de dizer amém agora. Então diga para o maridão, para a pessoa que está dizendo: você pode, está vendo, você consegue. Tem um casal de supervisor nossos aqui, e eles decidiram esse ano começar uma nova rotina, que eles imaginaram que nunca conseguiriam, pensaram que ia desistir no segundo ou terceiro dia. Eles sempre foram pessoas que pensaram: nós produzimos melhor à noite, e é por isso que nós então trabalhamos até mais tarde e gostamos de dormir até mais tarde. Levantar cedo é um absurdo para esse casal, e esse ano eles decidiram mudar alguns hábitos, então decidiram começar uma nova rotina de levantar às 5 horas da manhã, todos os dias, inclusive no sábado. E eles falaram: pastor, é impressionante, primeiro dia quase morremos e achamos que não ia dar certo, aquilo não era para nós, e eles usaram muitos argumentos para dizer: nós somos seres noturnos. E eles estão fazendo isso há 5 semanas. Eles estavam compartilhando que já na segunda semana, levantando cedo, fazendo devocional, acordando, fazendo o que eles tinham que fazer, 6:30 da manhã, já não tinham mais o que fazer, eles estavam lavando calçada. E eles falaram: gente, nós estamos parecendo louco aqui lavando calçada. Quando imaginei na vida fazer esse tipo de coisa 6:30 da manhã? Porque na verdade, nós achamos que não podemos muitas coisas. E descobrimos então que nós temos condições de fazer muito mais do que achamos que podemos fazer. E achamos que não vamos dar cabo disso. Achamos que não vamos conseguir concluir algumas coisas. E eu te garanto uma coisa: Deus sabe do que você é capaz.
E Ele sabe que você tem condições de finalizar, de concluir aquilo que Ele disse para você fazer, desde antes de você nascer, desde quando você era uma sementinha no ventre da sua mãe. Deus já sabia pelo que você ia passar, Deus já sabia pelas lutas, pelas tribulações, Deus já tinha tudo escrito ao seu respeito, porque a palavra de Deus diz que a nossa vida está escrito no livro dele. Os lutos, as dores, as angústias, as lágrimas, as conquistas, os avanços, Deus sabia, já sabia de tudo. E Ele também sabia que nós teríamos que acreditar naquilo que Ele disse que nós somos. A questão é, meus irmãos, para avançarmos para uma fé extraordinária, avançarmos para um lugar que Deus nos chamou para vivermos, nós vamos precisar quebrar alguns argumentos que se levantaram em nossa vida. Jeremias estava cheio de argumentos, veio a palavra de Deus sobre ele, e é por isso que é tão importante ouvirmos a palavra, porque a palavra cria fé em nós, a palavra aumenta o nosso ambiente de fé. E é por isso que quando a palavra vem sobre nós, nós temos duas opções: aceitá-la e envolvermos o ambiente em fé, ou então retrocedermos e deixarmos a incredulidade entrar e dizer: isso é para o outro e não para mim. Ele já sabia o que você conseguiria terminar, ele já sabia que você ia sair disso, ele já sabia que você ia, mas ia voltar, ele já sabia que você ia chegar em um lugar onde você teria indecisões. Deus já sabia, e Ele já planejou tudo para o seu caminho, tudo para a sua história. E é por isso que nós vemos Deus falando primeiro o valor de Jeremias, Deus falando para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi. Vamos lá para o versículo 4, versículo 5, para o versículo 5 de Jeremias capítulo 1. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o santifiquei, eu o separei. Essa palavra separar é a mesma palavra do Novo Testamento para santificar. O que é uma coisa santificada? Uma coisa que é santificada, ela é separada, ela é consagrada, ela é colocada em destaque, ela é colocada à parte. É isso que Deus está falando para Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, eu te separei para mim, eu te santifiquei, eu te coloquei à parte, eu te coloquei em um lugar de consagração. Meu irmão, nós precisamos entender uma coisa: eu e você fomos santificados, consagrados, colocados à parte, nós somos escolhidos por Deus. A questão é que muita gente, ela ouve a palavra, muita gente, ela está disposta a vir para uma igreja para cumprir a sua parte religiosa, mas infelizmente ela não entendeu ainda o valor que ela tem diante do Criador. Porque quando o homem não entende o valor diante do Criador, ele vai viver uma vida com orações ordinárias, com orações medíocres. Ele vai ter vergonha, ele vai ter indecisões, ele vai ter medo de pedir a Deus, porque ele acha que ele não é merecedor. E essas são raízes escondidas do coração, muitas vezes colocadas em nós por ausência do amor fundamental que não recebemos dos nossos pais. Então, uma pessoa que não recebeu valor na sua infância, uma pessoa que não foi colocada na sua infância no verdadeiro sentido pelo qual ela veio a esse mundo, que foi para ser bênção, que foi para doar, que foi para entregar, que foi para viver o melhor dessa terra, ela cresce com uma mente de escassez. E por crescer com essa mente de escassez, ao vir para Cristo, ela acredita que Jesus é capaz de salvá-la, mas não de regenerá-la, não de transformar o seu mundo interior. E essa pessoa se torna um cristão achando que merece menos.
que não pode viver uma vida extraordinária, ele até recebe a palavra, mas ele não crê. Ele recebe a ministração, o pastor, o profeta, as coisas estão falando sobre o seu destino, mas ele não recebe no seu espírito, no seu interior, no seu coração. E queridos, uma verdade é essa: Deus te separou. Deus te colocou em destaque, Deus colocou você à parte, e Ele vai trabalhar para que Ele possa ter de você tudo o que Ele precisa, arrancar as ervas daninhas do coração, arrancar a timidez para avançar, a coragem que foi perdida no processo das frustrações da vida. Deus tem tanto para entregar para nós, e às vezes a gente acha que não vai conseguir, às vezes a gente acha que não é possível mudar alguns hábitos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, que foram consagrados, separados, colocados à parte, em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que, em toda parte, São José dos Pinhais, Curitiba, Brasil, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Queridos, há um povo separado, há um povo que é separado por Deus. Ontem Nani estava me falando de algo que ela tinha ouvido numa das ministrações. Ela disse: eu achei tanta verdade nisso. O pastor que estava ministrando diz: se duas pessoas estão buscando a vaga de emprego, impressionante aquela vaga de emprego, incrível, uma oportunidade maravilhosa, um é ímpio, um é lascivo, um é imoral, mas se qualificou, estudou, se preparou para aquela vaga, e tem o outro, cristão, santificado, separado, mas essa pessoa não se preparou, não estudou como o outro. Para quem que você acha que é essa vaga, meus irmãos? Para quem se preparou, para quem estudou. Mas é lascivo, ele se preparou. Agora, quando os dois se prepararam, quando os dois estudaram, quando os dois fizeram o seu melhor, não tenha dúvida, aquele que é separado será destacado e Deus irá honrar. Por isso, o nosso evangelho precisa entender, Jeremias ficou esperando Deus fazer a parte dele, e Deus disse: eu vou te usar, então vá, eu vou te usar e te separei, eu te escolhi, eu fiz com que você fosse desde o ventre da tua mãe separado, mas tem algo, levanta-te e se prepara. Existe uma verdade no reino de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Amém? Mas Ele deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, Deus já deu para você um espírito de poder, para você dizer: Lázaro, vem para fora. Deus já deu o espírito de poder, porque o mesmo espírito da ressurreição habita em você. Há poder em suas palavras, há poder na sua oração, há poder quando você jejua. Queridos, há mais em você do que você possa imaginar. Então levanta-te e brilha, levanta-te e declara. A Bíblia diz: Ele te deu o espírito de poder e de amor. Pastor, eu não tenho condições de amar mais essa pessoa. Esgotou as possibilidades, a possibilidade. Pastor, tudo que eu podia entregar para essa pessoa, eu já fiz, eu fiz o meu melhor, não tenho condições. Não há mais amor aqui dentro. A Bíblia diz que Ele te deu amor o suficiente, esse espírito de amor, para amar além dos limites. Amar seus pais, seus irmãos, seus filhos, seu cônjuge,
Se você está aqui nessa noite, Deus está dizendo: você pode amar mais um pouco, porque eu sei que você pode. Você pode entregar mais amor para essa pessoa. É difícil? Ele não disse que seria fácil. Ele diz: e um espírito de equilíbrio. É a mesma coisa que domínio próprio. Alguns de vocês estão dizendo: eu não tenho condições de vencer esse mau hábito, esse vício, eu não consigo me controlar. Alguns estão precisando jejuar da língua, não é da comida, é da língua, não da língua de boi, da língua de gente, porque não tem controle, equilíbrio, domínio na sua língua, e essas pessoas se tornam venenos, prontos para destruir e matar relacionamentos, pessoas. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: Deus já te deu todo o equilíbrio, domínio próprio que você precisa para viver nessa terra. Não vai ser difícil, não vai ser duro, porque Ele prometeu que te daria. Ele conhece você, Ele sabe que você não é bonzinho, Ele sabe que você não é aquela pessoa super generosa, então Ele disse: nesse eu vou ter que trabalhar, mas eu sei que esse pode. Então não venha dizer para Deus que você não consegue, porque foi isso que Jeremias fez. No versículo 6, olha o que Jeremias diz no versículo 6: ah, soberano Senhor, eu não. Gente, você falar para alguém humano, obviamente alguém animal é difícil para você falar, mas você falar para uma pessoa e dizer assim: ei, não, eu não dou conta, isso é demais para mim. Agora Jeremias, Deus estava dizendo a respeito dele, sabe o que ele estava dizendo? Ei, todo-poderoso, soberano, eu não. Ele estava dizendo para quem, gente? Para Deus. Eu não. E eu pergunto para você: quantos nãos nós dizemos para Deus? Eu não posso perdoar essa pessoa, porque ela me magoou demais. Eu não. Eu não posso devolver o dízimo, porque mal tenho para comer. Eu não. O Senhor falou, mas eu não. Eu não tenho condições de servir, porque eu sou muito ocupado. Eu não. Eu não tenho condições de ler a Bíblia, eu vou ler e me dá um sono. Eu não. Eu não tenho condições de jejuar, porque para mim é difícil jejuar. Eu não. Dar seguimento a esse projeto, eu faço muita coisa, trabalho muito. Eu não. Ainda que Deus tenha plantado em você projetos, sonhos, você sabe o que tem que fazer. Você sabe que tem que perdoar. Você sabe que tem que devolver o dízimo. Você sabe porque Deus já falou com você. Mas estamos fazendo muitas vezes como Jeremias: eu não. E nós temos argumentos, gente. É por isso, por aquilo outro. E argumentos que têm razão, porque um argumento ele tem razão. E argumentos, eles nos impedem de ouvir a Cristo. Sabe o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a arrogância, toda a pretensão, toda a altivez. Você vai ver na tua palavra, tem uma dessas palavras vão ser traduzidas, porque o original do grego traz as três coisas, traz pretensão, arrogância e altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aqui não é experiência, aqui é conhecer a Deus, estudar as coisas de Deus, ir a fundo nas coisas de Deus. Então destruímos argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos
cativo, escravo, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É uma luta vencida pela palavra. Queridos, a palavra diz que vai se levantar argumentos, arrogância. Escute isso. Se você guardar isso para esse ano, queridos, vai ser uma chave para viver uma fé extraordinária. Toda vez que Deus fala algo ao teu respeito, toda vez que Deus entrega uma promessa, uma profecia, toda vez que vem uma palavra do altar e você a recebe por fé, toda vez que você sabe que Ele plantou sementes em teu coração, que Ele já falou a teu respeito, e você diz, não Deus, comigo não. Toda vez que você se afasta dessa vontade, você está sendo arrogante, soberbo. Toda vez que você vai contra aquilo que Deus disse a teu respeito, é uma arrogância. Porque quando alguém mais inteligente que nós está falando algo, e a gente quer discutir na nossa ignorância com aquela pessoa, quem de fora vê diz, gente, o que essa pessoa está querendo discutir com esse que é mestrado, que é conhecedor, que é PhD nisso? Não é arrogância alguém discutir com alguém que sabe o que está falando? Deus disse coisas a seu respeito. Quebre a arrogância, meu irmão. Porque quando você coloca dúvida de que Ele tem limitações para salvar alguém da sua família, para curar algo no seu corpo, para fazer algo no seu ministério, para abrir uma porta sobre a sua vida, para mudar história, você está sendo arrogante. E muitas vezes nós criamos razões, argumentos e dizemos, não Deus. Eu quero te dar algumas chaves nessa noite, para você vencer a arrogância e os argumentos. Primeira chave para o ano da fé extraordinária: mude o seu vocabulário, mude o que você diz, porque Deus manda que façamos isso. Olha no versículo 7, o Senhor porém me disse, não diga. O argumento de Jeremias era o quê? Eu sou muito jovem. Era real, porque argumentos são racionais. Irmãos, não diga que você não pode. Mude o teu vocabulário, mude a tua linguagem, mude de fato como você tem declarado sobre as coisas. Porque aquilo que você fala é como você vê. Aquilo que você anuncia, aquilo que você grita. Porque a Bíblia diz que nós tiramos do bom depósito do nosso coração aquilo que os nossos lábios falam. É verdade também que alguém no nível de estresse altíssimo, ele fala coisas sem filtro, que machucam, destroem, e que nem sempre era o que ele quis dizer. Porque em momentos de estresse, pessoas manifestam a maldade do coração e não a verdade do coração. E é por isso que quem recebe algumas palavras, irmãos, para avançar para o seu destino, você vai precisar ouvir o que Deus diz a teu respeito, e não as pessoas dizem ao teu respeito. Porque se você quer mudar realidades ao seu redor, você vai ter que ouvir de Deus e quebrar argumentos na terra. Ainda que sejam argumentos vindo de pessoas que você ama, a verdade é o que Deus diz sobre você, porque Ele não tem variação de dúvida em nada que Ele faz. Quando você diz, eu não posso, eu não tenho talento, eu não tenho paciência, eu sou muito estourado, eu não consigo, mude o teu vocabulário, tenha um ano extraordinário, comece a mudar aí. Jeremias começa a perguntar para Deus, por que eu? E nós estamos cheios dos porquês, gente.
Nós estamos cheios do porquê. Por que Deus colocou isso em mim? Por que Deus não apressa? Por que Deus não faz isso? Deus diz a Jeremias, ele simplesmente diz assim: Jeremias, por quê? Faça apenas porque eu estou mandando. Hoje é uma geração, não de jovens, de homens e mulheres que não sabem obedecer. Sempre tem dado um jeito para quebrar regras. E isso se estabelece no seu relacionamento com Deus. É difícil obedecer, ser radical para Ele, ser firme nas suas convicções, manter o coração em Deus. Queridos, há muitos anos, quando eu era ainda um jovem, eu entrei em contato com essas escrituras que me gastou tempo buscando a Deus. Porque quando Jesus vai fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, Ele envia os seus discípulos para irem até uma cidade. Ele diz: vocês vão até uma cidade, vão encontrar um jumentinho amarrado. E na época o jumento, novinho, ele era, quem tinha um animal desse era um homem de muitas posses. Ele diz: vão encontrar o jumentinho, vocês vão desamarrar e vão trazê-lo a mim. Se alguém perguntar, quando alguém perguntar, ele não diz se, ele diz quando alguém perguntar, para que vocês estão tirando o jumentinho daí? Vocês vão dizer: porque o mestre pediu. Eu fiquei perguntando, gente, Jesus é Deus. Obviamente ele sabia o fim antes do começo, ele sabia já que esse jumento estaria ali, ok, teve uma palavra de conhecimento, mas a fé dos discípulos em irem nessa insegurança, vamos chegar numa cidade, será que vai ter o jumento amarrado naquele lugar? É a mesma coisa quando alguém dá um endereço para você e diz assim: ó, você vai toda a vida, parece catarinense, vai toda a vida, quando chegar numa poça d'água, perto de uma árvore, vire à direita. E se não tiver a poça d'água e nem a árvore? Foi essa informação que Jesus disse: peguem o jumentinho, e alguém vai perguntar, e de fato eles foram, o jumentinho estava lá. Alguém chegou e perguntou, possivelmente o dono do jumento: o que vocês estão fazendo com o meu burrinho? Eles falaram: olha, o mestre pediu. Sabe o que o dono do jumento fez? Ele não disse por quê, ele também não disse para quê, ele só disse: tá bom. E deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos, existem momentos que a gente precisa sair daquele ambiente de Jeremias, de parar de perguntar o porquê Deus te chamou, o porquê Deus quer isso de você, o porquê Deus colocou sonhos no seu coração, o porquê Deus colocou uma visão aberta. Eu vejo algumas meninas pequenas, vendo as adoradoras aqui em cima, elas ficam babando, e algumas delas dizem para suas mamães e para os seus papais: quando eu crescer eu vou cantar na igreja. Alguns, tão pequenininhos, já têm dentro do seu coração: eu vou ser médico, eu vou ser bombeiro, eu vou ser um juiz. Parece que ninguém disse aquilo, está dentro dele. E muitas vezes quando a gente cresce, a gente começa a perguntar: por que eu tenho esse sonho se eu não tenho condições? Por que eu tenho esse desejo se as coisas estão indo mal? Por que eu tenho planos de viver um casamento feliz, mas aqui está tudo em desordem? Por que eu tenho a vontade de casar e não apareceu ninguém ainda? Jeremias perguntou por quê. O dono do jumento disse: tá bom. Imagine a cena, gente. O jumento era como uma Harley Davidson. Alguém sobe em cima da tua Harley Davidson, acelera, você chega e pergunta: e aí, o que você está fazendo aí? Jesus pediu. Então tá bom. Diga a pessoa que está do seu lado: então tá bom. Alguém chega na tua garagem, e o jumento é como o Camaro, tem o Camaro amarelo na tua garagem. Você chega, tem um cara lá acelerando, da vida plena, e você pergunta: o que você está fazendo aí? O mestre pediu, Jesus pediu, e você olha para ele e diz: então tá bom. Alguém entra na tua casa, mexe no teu closet, pega a tua melhor roupa, aquela que você comprou e você usa assim, de vez em nunca.
Para onde você está levando? O mestre pediu, então tá. Nós precisamos aprender a responder em obediência àquilo que Deus está falando. Honra teu pai e tua mãe. E o que você responde? Alguns estão dizendo, por quê? Vá para o seu destino, porque eu já preparei para você provisão lá na frente. E o que você vai dizer? Mantenha esse casamento em fidelidade, creia até o último, porque eu sou aquele que restaura o casamento. Então o que você vai dizer? Confie no Senhor, mantenha a vida de santificação, não se envolva com sexo antes do casamento, porque eu tenho uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo para você. Então o que você vai dizer? Sirva ao Senhor, porque eu te dei talentos para que você possa entregar no reino de Deus. Então o que você vai dizer? Então tá bom. Irmãos, chega um momento que a gente precisa, para ir para o nosso destino, obedecer a palavra, crer que Deus está nos chamando, entregar o que Ele está nos pedindo, ainda que doa, porque o jumentinho, depois que Jesus montou nele, não foi só um jumentinho, foi um jumentinho que Jesus subiu nele. Se ele tivesse subido na tua Harley Davidson, ele diria, essa não é só uma Harley Davidson, o campeão das Harley Davidson subiu aqui, porque tudo que Jesus toca, começa a se tornar honrado. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, tudo que Jesus tocar esse ano na sua vida, vai ser elevado a uma potência de honra. Deus vai colocar coisas em você, que você dizia era ordinário, era cotidiano, era natural, e de repente vai vir um brilho, vai vir uma graça, vai vir um destaque, vai vir de uma forma extra, e você vai dizer, o que está acontecendo? Eu creio naquilo que Deus disse a meu respeito. Meus filhos prosperarão, minha casa terá em abundância, eu verei o melhor dessa terra, eu não ficarei com inveja quando ver alguém passando e prosperando, pelo contrário, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo, porque provisão em abundância virá, porque eu não nasci para viver em escassez, eu nasci para viver em abundância, cura virá sobre a minha vida, favor virá sobre a minha vida, portas se abrirão, e eu vou viver o melhor de Deus para mim. É o chamado do Senhor, é o que Deus nos escolheu para vivermos. Fale ao seu futuro. Olha o que Maria, mãe do Messias, mãe de Jesus, essa menina de 14 a 16 anos, quando recebeu o anúncio do anjo, dizendo, você vai ser a escolhida para dar vida ao Salvador. Alguns estudiosos dizem que ela podia ter até 13 anos de idade. Uma menininha, diferente de Jeremias, quando Deus disse, eu te chamei, ele disse, não posso, eu não, por que eu? Maria, ela disse uma coisa, que é uma chave para uma fé extraordinária. Lucas capítulo 1, versículo 38, respondeu Maria, quando o anjo disse tudo o que ela ia viver, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você pode dizer isso? Sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Meus irmãos, viver a palavra de Deus é mais do que frequentar um culto. Viver a palavra de Deus e o conhecimento de Deus, quebrando os argumentos, quebrando a arrogância, é mais do que frequentar um culto. É mais do que jejuar, é mais do que orar. Escute essa história e eu encerro com isso. Eu atendi um casal, 6 meses ficamos lidando para restaurar esse casamento. Muitas vezes, a mulher trabalhando,
para perdoar e perdoar. Numa das últimas conversas, ela disse assim: eu não entendo, pastor, porque ele levanta todas as manhãs, ora e lê a Bíblia, todas as manhãs, pastor. E mais do que isso, ele lê a Bíblia para o nosso filho sabe a Bíblia de uma forma impressionante. Ele jejua, todo o jejum que a igreja promove, ele é fiel no jejum, pastor. Ele está no movimento de oração, ele está ali, mas ele me trai há 15 anos, pastor. Ele olha para nós, e nós confrontamos a arrogância, o conhecimento da letra e não de Deus, a religiosidade enraizada e não a presença, a vida, a experiência, o conhecimento de Deus, que deveria ter sido enraizado ao invés da religiosidade. Ele olha para nós, ele diz assim: eu não me arrependo, e ele vai embora. Ele perde a sua família. Queridos, fazer sem conhecimento é religiosidade. Agora, toda pessoa que começa a conhecer a Deus, ele então jejua, ora, cultua, é fiel, mas o resultado disso é que ele não faz isso como aparência diante dos homens. A sua vida é uma vida íntegra diante dos homens. Ele é fiel à sua esposa, ele está se guardando para o seu futuro matrimônio, ele guarda as suas finanças, ele protege a sua casa, ele é fiel para com seus pais, ele é esforçado para quando tiver alguém na mesma posição, ele é destacado. O evangelho é mais do que frequentar, do que não comer. O evangelho é conhecer a Deus, quebrando argumentos em nossa mente, quebrando arrogância em nosso coração. E é por isso que nessa noite eu creio que ao receber essa palavra, milagres serão entregues nessa noite, desbloqueados do céu, porque quando você quebra os argumentos, Deus pode fazer. Quando você quebra os argumentos, Deus pode realizar. Pare de dizer não, pare de dizer por quê. Brigar com o Todo-Poderoso é tolice, é arrogância. Venha para Ele, se entregue ao que Deus está falando, rompa com as estruturas, porque Deus está para fazer algo novo. Irmãos, eu não poderia liderar essa igreja se eu ouvisse os argumentos dos outros e meus mesmos a respeito de mim e a respeito das condições que temos de construir algo desse tamanho. Todos os argumentos eu preciso colocar diante de Cristo e lembrar da palavra dele, as promessas dele. E é por isso que eu amo um ambiente profético maduro, não um ambiente profético menino, imaturo. E é por isso que eu ando também por aquilo que Deus falou, fala, mas eu ando pelas escrituras sagradas. Irmãos, e baseado nisso, nós estamos de fato quebrando estruturas e argumentos. Nós vamos finalizar o jejum no dia 21 agora de fevereiro, segundo mês do ano, quando o pastor Deni Bonilha subiu para orar aqui na parte onde nós vamos cultuar futuramente, ele disse: Márcio, só quero dizer, está muito perto de vocês subirem. Deus vai dar os recursos, Deus não apenas vai mandar milionários, Ele vai levantar milionários no meio de vocês. E ele me disse: tua igreja já viu isso? Eu disse: sim, eles já vieram para algumas festas aqui em cima. Ele disse: mostre para eles, vez após vez, mostre para eles. Irmãos, dia 23, depois de cada culto, nós vamos pisar por alguns minutos, rapidamente, aqui na parte de cima. Eu vou pregar mais rápido para vocês, e nós vamos subir, e nós vamos orar como igreja,
Vamos colocar toda a nossa equipe de segurança e nós vamos orar como igreja, no final de cada culto, orar declarando: Senhor, nesse lugar haverá cura, liberação de poder, nossas famílias cultuarão nesse lugar, de geração após geração. Alguns que nem são casados, alguns que são adolescentes, verão a glória do Senhor nesse lugar. Hoje de manhã um casal chegou aqui com seus 2 filhos, dizendo: pastor, nós estamos aqui nessa igreja, chegamos, nos convertemos aqui, casamos aqui, tivemos nossos filhos aqui, estamos prosperando nesse lugar. Essa igreja é uma igreja de família, de gente que está há anos nesse lugar, e eu declaro que sua família, seu casamento, sua história vai ser construída. Por quê? Porque eu quebro os argumentos que diz na minha mente: vai demorar, e eu trago a palavra de Deus que diz: aquilo que está nas mãos dele tem o tempo certo, e o tempo certo pode ser apressado através da oração, porque milagres podem vir à tona através da oração. Então, meus irmãos, eu desafio você a tomar posições que quebram argumentos. Por que eu disse isso? Porque esse é um argumento que eu preciso quebrar. Mas você tem um argumento que você precisa quebrar. Talvez alguns de vocês terão que voltar para a universidade esse ano. Alguns de vocês terão que voltar para se aperfeiçoar esse ano. Alguns de vocês ficam vendo os meninos falar inglês aqui em cima, e você pensou: quantos cursos eu comecei e terminei, e hoje não falo nem the books on the table. Alguns de vocês vão precisar voltar para sua casa e dizer: eu já dei muito para essa casa, mas esse ano vai ser o ano que eu vou ser excelente ao dar para essa casa. Eu vou ser uma mãe, um filho, um marido incrível, extraordinário. Alguns de vocês talvez terão que levantar cedo. Alguns de vocês terão que mudar a sua dieta, porque você já disse: eu não consigo emagrecer. Emagrecimento não é questão de estética, é uma questão de qualidade de vida, se para você isso é bom. Se não é, mantenha do jeito, porque ninguém pode ser avaliado pelo estereótipo exterior, físico. Mudanças precisam acontecer esse ano, e eu sei que Deus já disse para você: você pode terminar o que você começou.